Isso demonstra que a Frelimo não é um anão tsanzavalai, é uma criança que não quer aprender. Saudações a Ciro Romeu, aos meus colegas do painel, aos telespectadores, aos internautas. Bom, eu olho para o governo Chapo com ceptismo e preocupação. De referenciar que, olhando para o contexto sociopolítico em que nós estamos a viver, Chapo estava proibido ou está proibido de falhar, de errar. Quando nós fomos a olhar o discurso que Daniel Chapo apresentou na tomada de posse, foi um discurso que indicava uma ruptura, que indicava dias diferentes, dias melhores, que indicavam até uma nova Frelimo que tomou banho na praia de Costa de Sol, que teria uma nova perspectiva, uma nova visão. Mas quando já vamos ver a composição, sob o ponto de vista geral, primeiro, sob o ponto de vista político, esse governo é continuidade do governo Nhusi. Por simples razão, alguns ministros foram reconduzidos, como o ministro da Defesa foi reconduzido, a ministra da Economia era a vice-ministra, direto ou indiretamente foi reconduzida, vem do governo Nhusi, o ministro da Administração Pública era o vice-ministro, agora passa para ser o ministro. Então, alguns não foram reconduzidos, mas outros eram quadros que faziam parte nas anteriores pastas. Como, por exemplo, o ministro da Saúde era assessor do anterior ministro da Saúde do governo Nhusi. Os restantes eram técnicos dos ministérios que hoje ocupam pastas. Já estavam no governo anterior, não assumindo as pastas, mas tendo cargos de responsabilidades nos ministérios onde eles estavam. Nenhum deles é externo, é estranho ao governo Nhusi de todos aqueles. A primeira-ministra Bevinda Levi era assessora jurídico do presidente Nhusi. Então, do ponto de vista político, isso é continuidade do governo Nhusi. É o que estamos a ver aqui. Agora, do ponto de vista de inclusão, isso demonstra que a Frelimo não é um anão tsanzavalai, é uma criança que não quer aprender. O que seria inclusão? O que seria inclusão? No contexto em que nós estamos, não faz sentido a Frelimo continuar a manter a lógica de clientelismo, olhando para o discurso. Inclusão seríamos ver um governo onde está a sociedade civil ali, onde estão os partidos políticos na oposição, onde estão os quadros técnicos competentes do próprio partido Frelimo. Por quê? Porque o contexto sociopolítico em que nós estamos, a Frelimo devia aprender no mínimo da África do Sul. Porque o contexto sul-africano, embora um pouco distante por causa das instituições que são fortes lá, mas é um pouco do contexto do nosso. Então, um governo de inclusão, onde nós temos vários atores altamente conhecidos e competentes da sociedade, quer fora da própria Frelimo, dentro e fora da própria Frelimo, isso ofereceria mais crédito, ou um pouco mais de crédito, um pouco mais de segurança a esse governo. Do ponto de vista de competência, o técnico de competência, eu duvido da competência deles. São esses que fizeram o Nhusi cometer bujadas que andou a cometer. O que é que vão fazer de diferente agora? O ministro da Saúde era assessor do anterior ministro do governo Nhusi. Quais são os problemas que houveram na educação? Ele, como assessor, o que é que fez para aconselhar o então ministro, para evitar todos os problemas que aconteceram no setor da saúde? Então, estamos a dizer que Chapo provavelmente vendeu-nos na tomada de posse uma ilusão. A ideia de Baltazar Fael II, a qual é preciso ver para crer, para si não funciona ou fica arriscada? Essa hipótese, na sua perspectiva,
e dá todo o descrédito. Dá todo o descrédito, a não ser que os próximos que serão anunciados possam servir como bode expiatório para salvar esse governo. Exato. Por uma simples razão. Eu disse numa das minhas intervenções aqui mesmo, na TV Sucesso, que a real intenção de Daniel Chapo no discurso, que foi bonito, que não resta dúvida, e foi realístico, e até é execuível, havendo uma vontade política genuína. Mas a real intenção de que aquele discurso era verdadeiro ou era um homem que estava a tentar enganar uma mulher, trazendo muitas promessas para aquela mulher ficar encantada e depois descobrir que foi enganado. Afinal de tudo, tudo era para conquistá-la, para ter. Exato.